Boa noite a todos. A nossa sketch, que está falando da caridade, ela tem como base o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é exatamente Fora da Caridade não há salvação, bem como a questão 886, que está anexada no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que trata exatamente da lei de justiça, amor e caridade. E especificamente, a partir da questão 886, começa-se um subtítulo falando do amor e da caridade. E a gente entende, quando analisa especialmente o capítulo 15 do Evangelho e o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que a finalidade da doutrina espírita neste mundo é exatamente trazer de volta o princípio da caridade como Jesus ensinara há 2000 anos. Jesus, ele mencionou que haveria a separação do joio e do trigo. Ele mencionou também que essa separação deveria ser feita de uma maneira que se conseguisse apenas retirar o joio e não o trigo. Lembrando que o joio é a erva daninha, que é uma praga que mataria o trigo, que seria o alimento essencial que gera o pão de cada dia. É a simbologia da alimentação necessária. Então a recomendação é de que para separar o joio do trigo tem que se ter muito cuidado. Porque o joio e o trigo andam lado a lado, muito próximos. Então, se não tiver cuidado na hora de retirar o joio, que seria a praga, pode-se retirar também o trigo, o que é lamentável. E a doutrina espírita está aqui no mundo exatamente para ser aquela ferramenta do terceiro milênio, muito bem adaptada à realidade dos nossos dias, do ponto de vista intelecto, moral, para fazer a retirada do joio sem estragar o trigo. E a tarefa da doutrina espírita, especificamente, atendendo a uma promessa de Jesus de que enviaria um Consolador, essa tarefa ela está definida para ser conduzida em 1000 anos. Ou seja, esta última hora depois da vinda de Jesus, considerando a simbologia de que cada milênio depois da chegada de Jesus é uma hora. Tivemos o primeiro milênio, vimos as distorções que aconteceram, que foram lamentáveis em relação à promessa, à proposta original de Jesus, de transformação da humanidade, de encontro com a paz, encontro com Deus, encontro com o amor. Tivemos depois a segunda hora, o segundo milênio, que se encerrou há pouco, com grandes transformações, e agora estamos no terceiro milênio, a terceira hora, a última hora deste período, onde o planeta Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações, para ser um planeta de regeneração. Então é um momento crucial. E a doutrina espírita deverá fazer esse papel, já está fazendo, como eu disse antes, de uma maneira suave, sem turbulências, sem guerras, sem derramamento de sangue, sem disputas de qualquer natureza. Porque o equipamento que a doutrina espírita está utilizando é este: fora da caridade não há salvação. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é preto, se você é branco, se você é gordo, se você é magro, se você é do partido A, é do partido B, ou não tem partido algum, se é de um país desenvolvido, de um país em emergência, não importa se você frequenta a igreja A, B ou C. Se você é muçulmano, se você é católico, se você é evangélico,
se você é budista, se você é espírita, se você é judeu, não importa, ou até hindu ou maometano. O que importa é apenas uma única coisa: a prática da caridade. Só isso salva, só isso entrega ao ser humano a felicidade, a paz, a alegria de viver. E é a anulação de todas as aflições, de todas as misérias sociais, de todas as misérias morais. Se nós conseguirmos, de fato, praticar a caridade como Jesus a entendia. Como dissemos, de 2000 anos para cá, houve uma deturpação da mensagem original. E o Espiritismo está aqui de uma maneira muito simples, mas também muito decisiva, trazendo de volta a proposta do Mestre. E assim, Allan Kardec abre o capítulo 15 com a frase: fora da caridade não há salvação, para definir que esta é a postura da doutrina espírita. Não existe nenhuma outra proposta da doutrina espírita, esta é a única. As metodologias, as formatações, os estilos que o movimento espírita utiliza são variados de acordo com as tendências de cada pessoa, de cada grupo, de cada instituição, mas o foco é um só, o princípio é único. Se não houver caridade, tudo que nós fizermos será em vão. Allan Kardec comenta o capítulo 15 e ele apresenta apenas uma única mensagem mediúnica neste capítulo, que é a mensagem de Paulo de Tarso, onde ele relembra aquela epístola que nós vamos ouvir aqui, parte dela, numa canção que encerrará o nosso encontro, onde Renato Russo e o grupo Legião Urbana conseguiram trazer de volta parte da mensagem, quando fala de que, ainda que se falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor, nada seria. Juntando uma parte dessa epístola, também há uma poesia, um poema, na verdade, de... Quem é mesmo, Adelei? O poeta português? Foi Camões? Não. Não. Foi Camões? Foi Camões, André? André que é o nosso roteirista. E aí? Não foi Fernando Pessoa, não? Foi Camões? Então, a maioria aqui diz que foi Camões, viu? Aí lá no site você faz a enquete lá para ver se a nossa turma está culturalmente em dia ou não. Pois bem, juntando esse material, nós vamos encerrar com uma canção que é popular, é conhecida, foi apresentada especialmente por esse grupo que trouxe grandes reflexões, especialmente na década de 80 e 90 do século passado. E nós vamos iniciar com uma canção que já é tocada aqui várias vezes e foi composta justamente pelo nosso roteirista mencionado, e fala da caridade, dentro desse estilo, desse padrão aqui da nossa instituição. Então vejamos, nós sugerimos mesmo que estudemos cuidadosamente, de uma maneira muito simples e muito individual, se for o caso, o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 11 de O Livro dos Espíritos. Porque na questão 886, Kardec pergunta: como era a caridade entendida por Jesus? A resposta dos Espíritos venerandos: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos significa que devemos eleger a prática do bem em qualquer situação, sem olharmos a quem. Lembrando bem aquela frase popular: fazer o bem sem olhar a quem. Se você pode ser útil moralmente, financeiramente, intelectualmente, de alguma forma, se você pode ser útil onde quer que você se encontre, em qualquer circunstância da vida, o seja.
Não perca a oportunidade. Não olhe quem é a pessoa que será beneficiada. Nem espere reconhecimento. Nem faça ostentação de alguma coisa boa que você tenha feito. Esta é a benevolência para com todos. Sem ser elitista. Sem ser separatista. Sem ser naquele estilo. Bom, eu até que eu posso fazer alguma coisa, mas vai depender. Eu vou analisar os prós e os contras, quem é a pessoa, porque se for um amigo eu posso até ajudar, mas se for alguém que não é do meu agrado, jamais, nunca poderá ter o meu beneplácito. Então, cuidemos de observar isso. Se você pode ser útil, feche os olhos, vá e ajude. Não pergunte. Ajude primeiro. A indulgência para com as faltas alheias. Ou seja, nós somos inteligentes o suficiente e até sagazes para conseguirmos perceber os defeitos dos outros. Mas a gente tem uma facilidade enorme de perceber as deformidades morais das pessoas. A gente sabe quem é o mentiroso, quem é o corrupto, quem é o ladrão, quem é o promíscuo. A gente conhece tudo, vê tudo com uma facilidade enorme. Mas a indulgência nos diz o seguinte: verdade ou não, a ninguém é conferido o direito, em nome da caridade universal, de apontar, de divulgar, de condenar, de injuriar quem quer que seja, por mais vil que seja aquele a quem estamos indicando, exaltando as deformidades. Jamais, jamais, em circunstância alguma, divulgar por divulgar simplesmente é uma temeridade, uma leviandade, é uma postura completamente distante do que seria a indulgência, que seria a anulação completa da maledicência no mundo, da famosa fofoca, do disse que me disse, que tem causado tantos danos, tantos estragos em todos os relacionamentos. E finalmente, o perdão de todas as ofensas. Não importa o que o outro nos tenha feito, ainda que o outro nos mate, nos retire a reencarnação, através de um processo de assassinato, ainda assim, apliquemos o perdão. Enxerguemos no outro um doente, alguém que precisa de muita ajuda e que certamente sofrerá as consequências do dano causado, através das leis sábias de Deus, como a lei de reação e reação, que saberá na dosagem certa reeducar aquele que cometeu qualquer delito. Que não sejamos nós a lavar a nossa honra com as próprias mãos. Que não façamos justiça, entre aspas, com as próprias mãos. Então é assim, dentro dessa profundidade, que o Espiritismo nos apresenta o fora da caridade não há salvação. É claro que essa é uma meta. Todo mundo que adentra o Espiritismo fica sabendo disso. E automaticamente a gente já toma isso como meta. A gente sabe que vai ter que lutar muito, vai ter que trabalhar muito, todos os dias, várias encarnações, mas dentro do projeto planetário, dentro dessa transição, nós teremos 1000 anos, os próximos 1000 anos, para definirmos o nosso destino, se vamos voltar a viver na Terra após o 3º milênio ou não. E para que isso aconteça, nós temos aí esse período de reflexões para conseguirmos introjetar a brandura e a pacificação a fim de nos tornarmos merecedores de continuarmos a viver neste mundo já numa fase onde o mal não vai predominar como acontece nos dias atuais. Então vamos agora às nossas apresentações artísticas, desejando a todos um feliz recesso, e no dia 2 de julho certamente estaremos aqui de volta para prosseguirmos com as nossas reflexões. Lembrando sempre, se possível, estudemos nesse período capítulo 15 de O Evangelho e capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, em atendimento
ao encerramento do nosso programa doutrinário da Sociedade Espírita Albertino Marques Barreto. Muito obrigado a todos. Claro que posso, Almir. Entra, Amanda. Sinara, eu vim aqui porque você deve ter se esquecido da minha cesta básica. Só pode. Não esqueci de jeito nenhum. E a calma dessa maneira de falar não vai ajudar em nada. Que desaforo, viu? É que você disse que a cesta básica estaria liberada ontem. Eu fui lá e nada. Aconteceu um problema com um dos produtos, mas o fornecedor irá trocar hoje mesmo e amanhã estará tudo resolvido. Amanhã ainda. É duro, viu? Só são algumas horas, Amanda. Calma. Fazer o quê, né? Tenha paciência. Não sei como é que você aguenta tanto desaforo. Vem pedir ajuda e com arrogância dessa, aí abusar da sua boa vontade, Sinara. Ela é uma boa mulher, Almir. Só não está em um bom dia. Tudo bem que se deve fazer a caridade, mas passar por uma humilhação dessa, não já é demais isso? Não me sinto humilhada de forma alguma. É a maneira dela se comportar diante de todas as dificuldades que ela vem passando e humilhações. Que dificuldade? Se ela recebe ajuda de todo lado. Ela recebe ajuda, sim, material, mas eu me refiro à ajuda moral. Amanda foi abandonada pelo marido e desde aquela época vem sustentando os filhos sozinha. Então ela deveria lhe valorizar mais. Mas ela valoriza, é o que eu já lhe falei, ela só não está em um bom momento. E vamos, senão vamos chegar atrasados. É mesmo, vamos logo. Sandra, eu queria que você me fizesse um grande favor, Sandra. Pois não, doutor Leonardo. Você se lembra do seu Joaquim que trabalhava no almoxarifado aqui na empresa? Me lembro sim. Não é aquele que teve que amputar uma perna por causa do diabetes? Isso, esse mesmo. Eu me encontrei com ele uma vez depois que ele se aposentou. Ele já tinha amputado a perna. Sandra, eu fiquei assustado quando eu vi o seu Joaquim, Sandra. Ele está muito acabado. Ah, coitado do seu Joaquim. Diabetes sem controle? É terrível, doutor. Nesse dia, o coitadinho me disse que o dinheiro da aposentadoria mal dá para sustentar a família. E ficou mais difícil por conta da filha, dos 2 netos que foram morar com ele. Aí, o coitadinho tem que ficar no sinal de trânsito, Sandra, vendendo doces, vendendo balas, para completar o orçamento. Que situação difícil, doutor Leonardo. Então, Sandra, depois desse dia eu fiquei pensando em como ajudar o seu Joaquim, mas eu tenho medo que ele se sinta ofendido, humilhado, coitadinho. Mas por que ele se sentiria humilhado? Aquela vez que, depois que ele se aposentou, aquela confusão toda, ele foi envolvido num escândalo que não deu certo, ele não estava envolvido, e no fim tivemos que ser demitido por conta disso. Eu me lembro. Mas o seu Joaquim se conformou, você se lembra, o seu Joaquim se conformou, entrou com ação na justiça contra a nossa empresa, ganhou até um bom dinheiro, mas o advogado levou mais da metade do dinheiro. Resultado, no final das contas, o dinheiro acabou e apareceu a doença para complicar ainda mais a situação do coitadinho. Mas que coisa maravilhosa, doutor Leonardo. O senhor querer ajudar uma pessoa que já entrou na justiça contra a sua empresa. Não, Sandra, ele só estava lutando pelos seus direitos. Mas isso não vem ao caso. O que importa agora é ajudar o seu Joaquim.
Mas eu queria muito que ele não soubesse que a ajuda vem da minha empresa. Você entendeu? Mas como o senhor pretende fazer isso? É aí que você entra, Sandra. É aí que você vai entrar, Sandrinha. Pensa, Sandra, é o seguinte. Bom, que bom que você quer ajudar. É o seguinte, você vai lá no sinal, entendeu? Escuta bem. Você vai lá no sinal e convida o seu Joaquim para participar de uma espécie de, como é que eu vou dizer, de uma campanha de uma empresa que fabrica próteses ortopédicas e que está selecionando candidatos para fazer os testes. E você vai lá e convida ele e diz que os testes são gratuitos, que ele não precisa pagar nada. Que ideia inteligente, doutor Leonardo. Mas como o senhor vai fazer para ele não ficar sabendo? Porque a empresa lá de... Mas já está tudo acertado, eu já conversei com o pessoal da empresa, só basta você ir lá, Sandrinha, e conversar com ele, e convidar o seu Joaquim. Tudo bem, doutor. Eu vou. Mas quando o senhor quer que eu faça isso? Ué, hoje? Hoje não, agora, Sandrinha. Ei, já estou de saída, doutor. Tchau, já estou de saída. Graças a Deus, ele entendeu, ele entendeu. Sandra, minha amiga, entra, por favor. Que bom que você veio. Eu estava mesmo precisando falar com a amiga. Então somos duas. Mas está tudo bem com você e Sinara, né? Sim, é sobre ela mesmo que eu quero falar. Só pode ser coisa boa, porque Sinara é um amor de pessoa. Então, Sandra, é que o povo aproveita demais dela, abusa da sua boa vontade, da sua paciência. Se você ouvisse o desaforo de uma mulher que ela ajuda, você acharia que era a Sinara que estava recebendo ajuda e não a mulher. É que a caridade já chegou em seu coração da maneira mais pura, como entendia Jesus: benevolência, indulgência e perdão incondicional. Mas eu acho que se Jesus estivesse encarnado agora, muita gente aproveitaria da sua caridade também, da sua boa vontade. Que bebêssemos da sua fonte, porque ela é inesgotável. É assim que Ele quer. Mas o caminho para se chegar a essa fonte de luz é a prática da caridade envolvida no amor universal. Sandra, minha amiga, você e Sinara parece que frequentam a mesma escola. Se fossem irmãs, não pareciam tanto, hein? Oh, quem me dera ter um pouquinho assim, ó, da generosidade de Sinara. Mas nem que leve 1000 anos, um dia eu chego lá. Mas você disse que queria conversar também, eu nem deixei. Agora é a sua vez, amiga. Vamos lá. Coincidentemente, eu também vim falar sobre a caridade. Fique à vontade. Almira, você acredita que o doutor Leonardo vai dar uma prótese de uma perna para um ex-funcionário de lá que já entrou na justiça contra a sua empresa? É mesmo, Sandra? Isso. O cara colocou a empresa na justiça e ele ainda vai ajudar? Mas isso é muito... Amor, Almira, é o amor que inspira a caridade verdadeira. Era sobre isso que eu estava falando com a Almira, Sinara. Que nós duas temos 2 exemplos maravilhosos no nosso convívio diário. E não aproveitamos como deveríamos, não é, minha amiga? Isso mesmo. É um trabalho de esforço interior contínuo para evitar que nossas imperfeições sufoquem o bem existente em cada um de nós. Olha, amigas, eu tenho que ir. Mas eu vou voltar a Sinara para que você me ensine um pouco mais. Quer dizer que eu perdi minha amiga agora, é? Só Sinara que você veio visitar, é? Que isso, querida? Venho lhe visitar também, não precisa ficar com ciúmes. Tchau. Tchau, minha amiga. Tchau, Sinara. Tchau, não repare, viu, Sandra? Tudo bem. Vamos? Sandra, Sandrinha, você tem visto o seu Joaquim? Ah, ele conseguiu emprego no caixa de um restaurante. Está muito feliz.
E ele está controlando o diabetes? Como é que ele está? Não sei, mas acredito que sim, pois ele me pareceu muito saudável. Filha, Sandra, deixa o endereço do restaurante aí que eu vou almoçar lá hoje. Pode Hoje, espera um pouco. Hoje eu vou almoçar lá, Sandra. Certo, doutor? Alô? Felipe? Sim. Leonardo. Isso. Isso aí. Espera um pouquinho aí. Sandra, você vai lá no restaurante e almoça lá. Aí você conversa com o seu Joaquim, pergunta para ele como é que ele está, a família, se está controlando diabetes, o que você puder. Mas Sandra, cuidado, porque o seu Joaquim é muito desconfiado. Tudo bem. Vai com gentileza, com sutileza. Viu, Pode Sandra? deixar. Estou indo. Capricha, Sandrinha, capricha. Pode deixar. Vai. Ok. Pode ir, Sandra. Tá, Sandra. Tá, Sandra. Então, Felipe. Sim, a casa. É, aquela casa. Então, você sabe, né? Sim. E aí, Sinara, tudo bem? Tudo em paz. Sabe que esse negócio de fazer o bem pega, viu? E pega mesmo. Alguns podem até tentar, mas ninguém resiste a essa força do bem. Mas me fala o que você estava falando. Certo. Hoje eu passei em frente a uma casa que acolhe moradores de rua. Resolvi entrar. No começo eu fiquei assim meio assustada, mas logo eu fui me acostumando ao ver tanta generosidade presente. Você acredita que os próprios assistidos faziam questão de dividir a refeição comigo? Onde fica essa casa? Perto daqui? Mais ou menos. Ela se chama Casa do Amor. Ah, preciso conhecer esse lugar abençoado. Então, eu me ofereci para ajudar 2 dias da semana na parte da limpeza e também para conversar com os assistidos pela casa. Ai, não. Quanta alegria você me traz com essa notícia. Seu exemplo que me despertou para isso, minha irmã. Eu sei que estou muito longe da sua generosidade espontânea, mas eu espero ser apenas o começo. Você sempre exagera quando fala dos meus raríssimos acertos. Mas me conta, quando é que você começa? Amanhã mesmo. Ai, que bom, Maria. Que bom que você está nesse trabalho tão grandioso de acolhimento aos nossos semelhantes. Ai, Sinara, eu estou ansiosa, mas muito feliz, Sinara. Com licença, doutor Leonardo. E aí, Sandra? Como é que foi lá no almoço? Quais são as novidades? Ah, seu Joaquim está muito feliz. Nem parece que usa prótese de tão ágil. Essas próteses modernas são fantásticas. Mas aí, como é que ele está controlando diabetes? Como é que está a família? Claro, ele está monitorando todos os dias e está controlada. E quanto à prótese, o senhor pode ficar despreocupado. Sei. E nem passa pela cabeça dele que foi o senhor que deu. Ah, que bom, graças a Deus, Sandra, que bom, graças a Deus. Você fez um ótimo trabalho, Sandrinha. Eu? Sim, você fez um trabalho Nada demais, excelente. doutor. Fez sim. De jeito nenhum. Vamos então trabalhar. Vamos lá trabalhar. Já que você não fez um bom trabalho, vou trabalhar agora. Vamos lá. Entra, Sandra, por favor. Eu sabia que era eu que ia visitar vocês. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Eu tenho uma surpresa para vocês. Surpresa? Não é mesmo? É. Doutor Leonardo? Sim. Bem, esse doutor não é exigência minha, estou avisando logo. Eu é quem faço questão. Esse é o doutor Leonardo. Ah, prazer em conhecê-la. Sinara. Sinara? É, também falou muito bem de você, Sinara. E sua irmã. Olá, como vai você? Almira.
Então, o senhor tão falado, doutor Leonardo... Realmente, quem deve muito é muito falado mesmo, quem deve mais deve ser o caso. Não é por isso não, doutor. Não é por isso não que aqui... Então, meu Deus, o que será? É hoje que eu vou ser desmascarado? Quando eu falei sobre vocês duas, o doutor Leonardo, ele quis muito conhecê-las. Mas não veio nos levar à presa, né, doutor? Que foi, Sandra, que você falou com seu patrão? Eu só falei da benevolência de vocês duas, dessa disposição permanente em ajudar sempre, não interessando a quem. Não sabia que você mentia para ele, Sandra. Eu tenho certeza absoluta que Sandra não mentiu em relação a vocês duas. Nós estamos muito honradas com a sua presença aqui, doutor Leonardo. Sinara, você sabia que nós estamos diante de uma das pessoas mais generosas de quem eu ouvi falar? Onde? Doutor Leonardo. Agora é minha vez de perguntar, Sandra, o que você andou falando sobre mim, Sandra? O que você andou falando sobre mim, Sandra? Doutor, desculpa, doutor. Eu falei sobre a ajuda ao seu Joaquim. Mas pode ficar despreocupado, que as minhas amigas aqui são de total confiança. E elas sabem da descrição, das ações do bem. Ok, dona Sandra, a senhora merece uma carta de demissão, mas desta vez passa, dona Sandra, desta vez passa. Doutor, Leonardo, desculpa. Ok, muito melhor. Leonardo. Minha irmã Almira está se engajando em uma casa onde acolhe moradores de rua. Que bom, que bom. E agora terá que sair. Ah, que pena já. Desculpa, gente. Nós marcaremos um outro encontro. Eu preciso aprender mais com vocês. Mas não faltará oportunidade, né? Um tchau. Tchau, amiga. Tchau. Fiquem à vontade, tá? Tudo bem. Tchau, irmã. Tchau. Desejo boa sorte. Prazer em conhecê-la, Almira. Prazer em conhecê-la. Fiquem à vontade. Onde é esta casa que Almira está se voluntariando, Sinara? Fica na Avenida Tancredo Neves, logo após o shopping. Eu fui lá conhecer. É um trabalho maravilhoso. Chama-se Casa do Amor. Você conhece? Não. Eu falar dessa Casa do Amor. Precisamos conhecer, a gente precisa ir lá um dia, Sandra. Tudo bem, doutor. Você sabe se estão precisando de alguma coisa, de algum tipo de ajuda, Sinara? Ah, se eu pudesse, criaria uma biblioteca e um espaço para aulas de música. Ah, que ideia excelente! Uma biblioteca com espaço para aula de música. E quem é que controla esse local? Quem é o responsável? Ah, ninguém fala nada sobre isso por lá. Olha, a conversa está muito boa, mas está ficando tarde. Vamos, doutor? Realmente, vamos sim, estamos atrapalhando a nossa amiga Sinara. Olha, Sinara, Sandra não mentiu em nada quando falou da sua generosidade, de Almira. Muito prazer em conhecê-la. Prazer, Sandra é uma pessoa maravilhosa, sempre vendo bem em tudo. Claro, Sandra, claro, Sandra. Marcaremos sim para Sim, manteremos contato, minha cara, manteremos contato. Vamos, dona Sandra. Tchau, Sinara. Fique em paz. Vamos, Vamos, dona Sandra. Vamos. Ah, dona Sandra. Ainda bem que encontramos pessoas caridosas nesse mundo. Que ideia fantástica da Sinara. Biblioteca com aulas de música. Isso é fantástico, isso é fantástico. O senhor conhece esse lugar, doutor? A Casa do Amor? É. Não, eu já ouvi falar. O senhor me pareceu tão empolgado. Ué. Parece conhecer o lugar. Que é isso, Sandra? Sandra, o que é isto? Não. A generosidade, a benevolência de Sinara e de Almira que me entusiasmaram. Tá bom, doutor. Ok? Ok, tá bom. Vai trabalhar. Bom, Vai tá bom. Tem seu trabalho. Maravilha, biblioteca com aulas de música. Bem. Alô, Felipe? Isso, Leonardo. Felipe, é o seguinte, eu preciso de uma biblioteca e um professor de música lá para a Casa do Amor. Isso, exatamente.
Mas só que tem que ser uma pessoa que se encaixa no nosso perfil de trabalho. Exatamente, Felipe. E não se esqueça, o amor sempre em primeiro lugar. O amor sempre em primeiro lugar. Isso, Felipe. Ok, abração. Muito obrigado, meu irmão. Isso, um abraço, tchau. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Obrigado, Jesus, pela confiança. Que nós nos vejamos sempre no nosso próximo, no nosso irmão. Que sejamos benevolentes, que sejamos indulgentes. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.